Vamos dar início então, né, ao nosso culto. Já estamos aqui reunidos, já chegou aqui a Gisley e aqui a Amanda. E eu sou o Alexandre, né, para quem pode ser que tenha alguém que não está muito familiarizado com a gente, né, mas eu sou o Alexandre Modesto, sou licenciado da Igreja Presbiteriana Nova Vida. E nesta manhã de domingo de Páscoa, né, onde a gente está relembrando, estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, nesta data tão significativa para o povo cristão. Eu costumo dizer, né, sempre falo para Gisley que eu acredito que esta data para o cristão ela é até mais importante que o próprio Natal. O Natal é uma data muito comemorada no mundo todo, mas a essência real do cristianismo é a nossa salvação que temos em Cristo Jesus. Porque Ele morreu, mas ressuscitou, é que nós somos cristãos. E esta é uma data que nós temos que lembrar, este é um evento que nós temos que celebrar sempre e sempre até a volta do Senhor. Vamos ler um versículo. Hoje eu, diferente dos outros dias, eu não escolhi um salmo. Eu escolhi o versículo de Isaías, no capítulo 53, os versículos de 5 a 7. Isaías, o capítulo 53, dos versículos de 5 a 7, que diz: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esta é uma passagem de Isaías que claramente fala de Jesus, né? Há tantos 1000 anos atrás, acho, salvo engano, são 3 ou 4 mil anos, né, que separam Isaías do nosso Senhor Jesus. E Isaías, o profeta Isaías profetizou a vinda de Cristo com detalhes e nos deu esta passagem tão significativa, tão linda, que nos faz entender, nos faz ver como Cristo deu a sua vida por nós que somos suas ovelhas, somos seus servos, somos agora por Ele salvos em Cristo Jesus, remidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar, dando início então às nossas atividades após a leitura da Palavra de Deus. Senhor, nós mais uma vez estamos reunidos aqui, ó Pai, como igreja, Senhor. Apesar de estarmos cada um nas nossas casas, mas somos a sua igreja. Nós continuamos unidos porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Continuamos unidos, continuamos em unidade, porque somos um só corpo, porque somos igreja tua, porque somos a tua noiva, porque somos aqueles que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, mas que nos traz ainda hoje este alívio, este alento, esta certeza da nossa salvação pelo nome de Cristo Jesus. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós lhe somos gratos, ó Pai. Nós temos que agradecer a cada dia pelo teu sacrifício, Senhor. Porque o Senhor verteu o teu sangue. Porque o Senhor nos substituiu na nossa morte. Porque o Senhor morreu para nos dar a vida eterna. Nós te somos gratos. Nós gostamos, queremos e devemos lembrar sempre disso, ó Pai.
exaltar o seu nome e celebrar não só hoje, que no nosso calendário é um domingo de Páscoa, mas que nós estejamos no nosso coração sempre celebrando a Ti, sempre exaltando o Teu nome, sempre Te engrandecendo, porque o Senhor fez grandes coisas por nós. E nisso nos deixa felizes, isso nos deixa alegres na certeza da salvação que há no nome de Cristo Jesus. Nós te oramos, recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, que tudo seja feito para que o Seu nome seja exaltado, para que o Seu nome seja engrandecido. Prepara os nossos ouvidos, prepara os nossos corações para nós Te louvarmos e também, Senhor, para nós ouvirmos a Tua palavra, que virá através do nosso pastor Robinson, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, colocando aquilo que o Senhor quer entregar para nós nesta manhã, nas bocas do homem de Deus, nas bocas do anjo da igreja, da IPI Nova Vida, que o Senhor venha falar conosco e que o nosso coração seja terra fértil para receber da Tua palavra nesta manhã, neste domingo de Páscoa, Senhor. Fica conosco, fica com cada lar da nossa igreja, fica com cada pessoa que está assistindo esta live e também com cada pessoa que irá assistir no decorrer da semana, aqueles que não puderam acompanhar ao vivo, ou aqueles que simplesmente chegarem por algum motivo, Senhor, até ver estes vídeos, mas que o Senhor também esteja abençoando, derramando as Tuas bênçãos sobre estas vidas. Fica com a Igreja IPI Nova Vida, Pai. É o que nós Te pedimos. Nos dê força, Senhor, para passarmos este período de dificuldades que o mundo vem passando, mas que nós tenhamos força para nos renovar a cada manhã pelo poder do Teu Espírito Santo. Não por nós mesmos, ó Deus, mas porque o Senhor nos renova, porque o Senhor faz brilhar o sol a cada manhã, que também faça brilhar o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos, no nome santo, precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, meu Deus, vamos então louvar a Deus. Eu escolhi aqui uma canção que o pastor cantou durante a semana, né? Que é Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
A Ele todo louvor, toda a honra, toda a glória, a qual devemos, né? Porque Ele ressurgiu, Ele ressuscitou e nos trouxe a salvação e a vida eterna. E nos deu a sua maravilhosa graça, que é o nome dessa próxima canção que nós vamos cantar. Amanda aí me ajuda, essa você conhece melhor, né? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Amém. Que nós estejamos sempre louvando ao Senhor e anunciando a boa nova, a maravilhosa graça que Ele fez pelas nossas vidas. Irmãos, nós, apesar de estarmos cada um na sua casa, não estarmos reunidos no nosso templo físico lá, na nossa igreja, na Rua Rui Barbosa, mas nós continuamos com as nossas atividades, a igreja continua com os seus afazeres e com os seus deveres.
Por isso nós estamos neste momento em que no templo seria o momento de ofertarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas e também a nossa cesta de alimentos. Nós gostaríamos de lembrar aos irmãos, então, que continuem a depositar os seus dízimos na conta da igreja. Procurem o nosso tesoureiro, o Ivo, que ele vai passar as maiores informações, número de conta, quem ainda não tem. Me parece que a maioria das pessoas já tem. Nós gostaríamos até de agradecer aqueles que, durante este período de afastamento, de isolamento social, continuaram contribuindo. Muitos contribuíram. A igreja conseguiu manter as suas atividades financeiras mediante a fidelidade dos irmãos. Nós todos somos gratos por isso. Não só a equipe pastoral, mas toda a igreja se sentiu grata porque os irmãos manteram a sua fidelidade. Deus continua fiel conosco neste período de isolamento. E nós também devemos manter a nossa fidelidade a Ele, manter a nossa fidelidade à nossa igreja, aos dízimos. Então é com muito orgulho, com muita satisfação que a gente fala isso, que os irmãos continuaram a dar sustento, continuaram a dar a manutenção da nossa igreja, nossa querida igreja IPI Nova Vida. Logo, isso tudo vai passar com a bênção do Senhor e nós poderemos voltar ao nosso convívio. E até lá, que a gente possa manter estas situações e manter a nossa igreja em pé, porque nós temos que apoiar. A igreja depende de nós. Nós devemos continuar contribuindo, como fizemos durante este mês aí que estamos afastados. É um pedido especial do pastor Robinson para que a gente agradecesse a todos e lembrasse então de nós entrarmos em contato com o nosso tesoureiro, o irmão Ivo. Quem não tem o telefone dele aí, procura aí pelo grupo do WhatsApp, né? Que vai dar para a gente conseguir fazer os nossos depósitos via online. E também, se você quiser continuar doando para a nossa cesta de amor, né, que são os alimentos para as pessoas que estão necessitando, você também pode falar com o Ivo, que ele é o nosso diácono. E ele também pode providenciar isso através do conselho ou dele mesmo. Nós vamos dar um jeito de ir receber esse alimento na sua residência ou combinar um jeito de você levar este alimento até a igreja lá com o nosso irmão Márcio. Mas tudo vai continuar correndo. Graças a Deus está correndo bem, da mesma forma como antes. E que vamos nos manter assim. Vamos cantar então esse último louvor. É um louvor mais tranquilo, menos agitado que o anterior. Não é uma canção muito conhecida. Ela se chama Ressurreição, da autoria do pastor Juliano Sócio, que é da nossa Igreja Presbiteriana Independente. Está, salvo engano, está fazendo missões nos Estados Unidos. Mas é uma canção que nos fala sobre a passagem de quando Jesus ressuscitou e as mulheres que foram para untar o seu corpo, ungir o seu corpo com os perfumes, não o encontraram naquele momento. É sobre isso que a canção fala e nos exorta a darmos glória ao nome do Senhor Jesus. Estava vazio e os anjos cantavam glória. Venceu a morte, venceu o inferno e nos libertou para sempre. Glória ao Filho de Davi, ao Príncipe da Paz.
nos trouxe salvação para sempre. Glória, o túmulo estava vazio e os anjos cantavam glória. Venceu a morte, venceu o inferno e nos libertou para sempre. Glória ao Filho de Davi, ao Príncipe da paz para sempre. Glória, oh glória, ao Leão de Judá, que nos trouxe salvação para sempre. Glória, oh glória, ao Filho de Davi, ao Príncipe da paz para sempre. Glória, oh glória, ao Leão de Judá, que nos trouxe salvação para sempre. Glória. Amém, Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, Senhor. Fica conosco no restante deste culto desta manhã. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa o pastor Robinson, que vai nos trazer a palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bom dia a todos vocês. Hoje é domingo, culto da ressurreição. É o dia que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? E que alegria a gente poder estar juntos, apesar de ser online, apesar de ser à distância, e a gente ainda não pode nos reunir, né, nos nossos locais de reunião e ver uns aos outros. Mas fiquei muito feliz já de ver o Alexandre conduzindo o louvor, ali junto com a Gisley, junto com a Amanda, né? Faltou a Natália, senti falta da Natália ali. Mas que gostoso já ver vocês juntos, né? E gostaria de estar vendo todos vocês também. Irmãos, eu só queria lembrar algumas coisas. Durante a semana, todos os dias, nós estamos colocando um devocional. Às 8 horas da manhã, a gente está publicando esse devocional. Eu, o Alexandre e o Márcio, né, temos feito. Esses últimos dias, de quinta-feira para cá, eu falei sobre uma sequência de fatos que ocorreram durante a Semana Santa. E a partir de amanhã, a gente dá sequência também aos nossos salmos, né, junto com o Alexandre e o Márcio. Eu também tenho colocado no grupo de WhatsApp alguns links para que vocês possam acompanhar junto com seus filhos a Escola Bíblica da Segunda IPI. Como eles têm uma boa estrutura, pessoas qualificadas, né, para fazer toda a filmagem, para fazer toda a edição, né, e tem uma boa equipe para trabalhar com crianças. Então a gente vai estar divulgando também esse link para vocês acompanharem e ter esse tempo junto com as suas crianças, com seus filhos. Amém? Vamos orar então, para a gente começar essa nossa mensagem e que você esteja com seu coração aberto, com a sua mente focada no Senhor. Você está na sua casa e de repente tantas coisas podem tirar a sua atenção. Então eu peço que você nesse momento foque na palavra do Senhor, né? Pegue a sua Bíblia, né? Sua Bíblia o seu livro mesmo, né? Aproveita que você está em casa, é mais prático. Acompanhe conosco e abra o seu coração. Vamos orar? Pai, nós em nome de Jesus te agradecemos por esse dia tão especial, comemoração da Páscoa. E muito mais do que chocolates, muito mais do que essa figura
de coelhinho de Páscoa, Senhor. Nós sabemos o verdadeiro e real significado da Páscoa, um fato que aconteceu, um fato histórico, um fato espiritual, um fato que mudou a vida da humanidade, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Nós só estamos aqui hoje porque cremos que o Senhor ressuscitou o seu Filho Jesus dentre os mortos e Ele nos trouxe nova vida e salvação. E é por isso que estamos aqui celebrando, Pai. Por isso estamos aqui comemorando, nos alegrando, Pai, com esta vitória que o Senhor deu para nós através da sua graça, através do seu poder. Fala aos nossos corações, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 até o 18. João 20, 1 a 18. Bastante gente ainda está entrando, acessando a nossa live. Que bom, né? Que você seja abençoado aqui neste momento. Capítulo 20, então, do versículo 1 ao 18, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado à parte num lugar. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste-o daqui, dize-me onde puseste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então Jesus lhe recomendou: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: Subo para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava para eles as coisas que Jesus lhe dissera. Amém? Que fato mais maravilhoso que acontece aqui. Jesus aparece para Maria Madalena e, segundo todos os evangelhos nos relatam, Maria Madalena foi a primeira que teve a oportunidade de ver o Senhor Jesus. Jesus se apresentou primeiramente para Maria Madalena. Como a gente tem nesses últimos domingos estudado sobre o Evangelho de João, encontros e conversas que Jesus teve com diversas pessoas, eu lendo esse texto achei que seria muito bom para nós, muito edificante nós estudarmos agora essa passagem onde Maria Madalena tem esse primeiro contato com Jesus ressuscitado. E aqui nessa pequena conversa, nesse pequeno encontro, nós temos também lições para a nossa vida. Maria Madalena é uma figura muito curiosa na tradição cristã. Talvez pela discriminação da mulher naquela época, e por causa disso a tradição cristã com o tempo, ela considerava as mulheres que tinham contato com Jesus em 2 categorias, ou era santa ou era pecadora. E então Maria Madalena ficou essa figura que ficava vagando entre essas duas
esses dois grupos que a tradição e a discriminação naquela época forçavam. Maria Madalena é citada muitas vezes nos evangelhos, até mais do que a própria Maria, mãe de Jesus. Alguns teólogos, estudiosos, consideram até que aquela mulher que entrou na casa do fariseu e ungiu os pés de Jesus com unguento, que lavava os pés de Jesus com suas lágrimas e secava com seus cabelos, muitos imaginam que seja Maria Madalena. A Bíblia não é clara sobre isso, mas há algumas correntes que acham que era Maria Madalena. Maria Madalena, ela, segundo a própria Bíblia nos diz, dela foi expulso 7 demônios. E por causa disso ela começou a seguir Jesus e ela começou a dar assistência no seu ministério juntamente com outras mulheres. Então ela acompanhou Jesus praticamente por todo o ministério de Jesus. Maria Madalena também estava no momento da crucificação de Jesus, ela estava no momento da morte, ela estava no momento do sepultamento de Jesus. Ela se preparou junto com outras mulheres para no dia seguinte, o dia seguinte ao sábado, que é o domingo, ir até o sepulcro, ir até o túmulo e embalsamar o corpo de Jesus, e os levar especiarias, perfumes, então fazer toda a preparação do cadáver que se fazia naquela época. E Maria agora tem também o privilégio de ter essa experiência, de ser a primeira a ver o Cristo ressurreto. E dentro dessa experiência, então, eu acho que algumas verdades reveladas nesse texto que a gente precisa trazer para nós, abrir os nossos corações para algumas verdades que foram ali colocadas. E a primeira coisa que eu vejo lá, eu não sei se vocês assistiram o nosso devocional de ontem, de sábado, onde nós falamos que os fariseus e alguns sacerdotes foram até Pôncio Pilatos num sábado pedir para ele uma guarda no sepulcro de Jesus, porque eles imaginavam que os discípulos pudessem roubar o corpo de Jesus e então dizer para todo mundo que ele ressuscitou e daí criar uma seita em cima disso. Então os fariseus e os sacerdotes tinham essa preocupação. Mas é interessante que os discípulos parece que não estavam ligados nisso. Tantas vezes que Jesus falou que ele ressuscitaria no terceiro dia, que convinha que o Filho do Homem fosse morto e depois de 3 dias ressuscitado, parece que os discípulos não estavam assimilando isso. Talvez pela negação que eles tinham de que Jesus tivesse uma morte tão prematura. Talvez eles negassem essa questão de que Jesus pudesse morrer tão rápido. Pedro mesmo falou isso, que ele daria vida no lugar de Jesus, né? E não foi o que aconteceu, Pedro acabou negando Jesus. Então, os discípulos estavam mais preocupados em preservar esse momento, esse tempo com Jesus, do que pensar numa possibilidade de morte e uma ressurreição. É interessante isso. E o próprio apóstolo João, ele que é o autor desse evangelho, ele narrando esta passagem, eu estava falando aqui que João, quando ele estava escrevendo esse evangelho, ele foi citando por causa desse ato, desse fato que aconteceu, que até então os discípulos não tinham compreendido as escrituras que falavam que convinha que Jesus ressuscitasse. Isso está escrito lá no versículo de número 9, pois eles ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E hoje muitos cristãos e muitas pessoas não compreendem que Cristo ressuscitou. Ainda não conseguiram entender que Cristo ressuscitou. Não conseguiram entender que essa é a base da fé cristã. E muitas pessoas sofrem por causa disso. Maria Madalena, depois que os discípulos eles vão embora para contar para os demais discípulos, ela fica ali no sepulcro, ela fica ali chorando, ela olha o túmulo vazio e ainda fica se perguntando o que aconteceu com Jesus? Onde que levaram Jesus? Por que ele não está aqui? O que fizeram com o meu mestre? Ela também não tinha compreendido isto. E por causa disso ela estava sofrendo. Ela poderia estar alegre naquele momento por ter compreendido as Escrituras e saber o meu mestre, o meu Senhor ressuscitou. Mas não foi o que aconteceu. E por causa de não conhecer, de não compreender as Escrituras, não compreender a ressurreição e a vitória de Jesus, muitas pessoas ainda hoje sofrem.
esse caso que nós estamos vivendo, essa fase, né, do coronavírus, do Covid-19, a falta de compreensão faz com que as pessoas sofram. Tem gente que está achando que é o fim do mundo, tem gente que está achando que é um castigo de Deus, outras pessoas acham que é uma conspiração política, uma conspiração econômica. Outras pessoas acham que o isolamento vai adoecer emocionalmente as pessoas, o distanciamento social está trazendo prejuízo para a vida das pessoas e agora também prejuízo econômico. As pessoas vão se preocupando e vão sofrendo por isso. Apesar de serem consequências reais, sofrimentos reais, mas esse sofrimento ele não pode ser tão intenso ao ponto de nós não entendermos que tudo o que está acontecendo é direção de Deus. Deus é o Senhor da história. Deus continua dominando a história, continua conduzindo. Nada acontece sem a sua permissão. Então Deus está no controle, meu querido. Mas só tem essa convicção aqueles que entendem não só a morte, mas a ressurreição de Jesus. E aqueles que compreendem as Escrituras. Lá em Mateus 22, 29, Jesus mesmo fala assim: pessoal, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Para Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, Deus diz assim para Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, são várias verdades que são reveladas na ressurreição de Jesus. Mas uma primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que as Escrituras são verdadeiras e nós precisamos compreendê-las. As Escrituras são verdadeiras e nós precisamos compreendê-las. E para conhecer as Escrituras, nós temos que ler, meditar e orar em cima da palavra de Deus, que está contida na Bíblia. Deus escolheu se manifestar através da sua palavra escrita na Bíblia. Então, meu querido, guarde essa primeira verdade. As Escrituras são verdadeiras. A ressurreição mostrou isso. Todo o Antigo Testamento falava sobre isso. Jesus mesmo falava sobre esse momento, falava sobre a ressurreição. Então essa é a primeira verdade que eu queria deixar com vocês. Vamos agora para uma segunda verdade. E vou contextualizar essa segunda verdade antes de falar sobre ela. Nós não podemos julgar as mulheres e os discípulos naquela ocasião porque eles não estavam compreendendo, porque eles não estavam entendendo e estavam ainda à procura de Jesus. Porque talvez, se fôssemos nós ali, nós teríamos as mesmas reações. Afinal, os discípulos e essas mulheres estavam traumatizados. Uma pessoa que caminhou com eles, que resgatou o valor que eles tinham, o respeito, uma convivência, ele os liderou, ele deu para essas pessoas propósito de vida. E 3 anos caminhando juntos, de repente, esse jovem homem, que era um homem de 33 anos, vem a morrer e de uma maneira dramática e de uma maneira cruel. Então, os discípulos estavam emocionalmente machucados, eles estavam emocionalmente perdidos, eles estavam emocionalmente desolados, né? Então, talvez eu e você, se estivéssemos ali, talvez teríamos a mesma dificuldade em crer na ressurreição de Jesus. E essa situação nos faz olhar para o problema. E foi o que aconteceu com Maria Madalena ali. Por 2 vezes, ela é questionada sobre: por que você está chorando, Maria? Por que choras? A princípio, 2 homens, 2 anjos aparecem ali, e eu fico pensando, o sepulcro devia ser muito grande, aquele lugar, para ela não perceber que 2 homens apareceram ali, estavam lá dentro, sentados onde estava Jesus, quando Jesus estava morto. E eles perguntam: mulher, por que choras? E ela: eu choro porque levaram o corpo do meu mestre, do meu Senhor. Eu vim aqui cuidar do corpo, eu vim aqui com maior respeito, eu vim aqui com carinho, porque ele influenciou minha vida. E de repente uma outra pessoa aparece atrás dela, e a Bíblia já nos fala que é Jesus, e ele pergunta: mulher, por que choras? E ela vira para ele e fala, achando que era o jardineiro, a pessoa que tomava conta ali daquele lugar, porque esse sepulcro ele estava, na verdade, num jardim, num grande jardim. Ela pergunta assim: se você levou o meu mestre, por favor, fala onde ele está, para que eu possa cuidar dele. Então, Maria, por 2 vezes é questionada do porquê choras, e ela não consegue olhar para outra coisa, ela não consegue ter essa revelação. Ela foca o problema, ela não foca a solução. Quando o nosso foco está no problema,
nós não conseguimos ver a solução. Essa é uma frase muito utilizada até nos meios de negócios, nos business, né? As pessoas falam isso quando acontece uma situação. Não temos que olhar o problema, mas focar a solução. Mas ela não conseguia fazer isso. Mas, queridos, a partir do momento em que Jesus menciona o nome dela, tudo muda. É interessante que enquanto os dois homens perguntaram para ela, disseram assim: mulher, por que choras? A primeira vez que Jesus também se dirige a ela, fala: mulher, por que choras? Mas quando Jesus fala o seu nome, Maria, os olhos dela são abertos, os seus ouvidos são destampados e ela entende e fala assim: Rabone. E isso me remete a uma vez quando Jesus, no mesmo livro de João, no capítulo 10, no versículo 14 até o 16, ele fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e por elas eu sou conhecido. E elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Maria ouviu a voz de Jesus quando ele a chamou pelo nome, quando ele falou assim: Maria, e ela entendeu. Meus queridos, uma segunda verdade então da ressurreição que nós aprendemos hoje é que nós precisamos ouvir a voz de Jesus e saber que Ele é a solução da nossa vida. E eu queria que você entendesse que Jesus, Ele não é a solução dos seus problemas. Ele não é um gênio da lâmpada. Ele não é uma pessoa que você tem uma dificuldade, tem um problema, você ora e Jesus vem e soluciona. Jesus é a solução da sua vida. Ele olha a sua vida por inteiro, Ele não olha o seu problema. Ele olha você como um todo, de maneira integral. E muitas vezes as soluções, os encaminhamentos que Jesus dá para as circunstâncias, para as tribulações, para os problemas da nossa vida, não são aquilo que a gente achava que deveria ser, mas Ele é a solução integral da sua vida. Ouça a voz de Jesus, aquiete o seu coração, pare de ficar procurando soluções, esperando que o Senhor Jesus ou que Deus venha e apenas homologue essa solução. Ele é a solução, ouça a voz dele te chamando. Então essa é a segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês. Precisamos ouvir a voz de Jesus, nos chamando pelo nome, e saber que Ele é a solução para a nossa vida. Amém? Vamos então para uma terceira verdade. Quando Maria Madalena, então, tem a revelação de Jesus, ela não quer outra coisa, senão usufruir, gozar, se esbaldar com a presença de Jesus. E me parece aqui que ela tenta até segurá-lo, de repente ela quis abraçá-lo, de repente ela quis... alguns textos falam que ela se jogou aos pés de Jesus. E Jesus então fala para ela, de repente, por ela estar imaginando que agora tudo vai ser igual antes. Nós vamos voltar a caminhar com Jesus, Ele vai continuar a ensinar, a pregar, nós vamos viajar com Ele, nós vamos estar com Ele, vou continuar a servindo e tudo vai continuar como antes. E na verdade as coisas mudam. Jesus fala: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai, mas eu vou subir para o Pai. E eu quero que você faça o seguinte: vá até os meus irmãos e diga para eles que eu vou para o meu Pai, vosso Pai. Eu vou para o meu Deus, vosso Deus. E aqui é interessante que Jesus sacramenta a nossa inclusão na família de Deus. Então ele volta para declarar isso, que agora os discípulos não são mais servos, os discípulos não são mais amigos, os discípulos agora são irmãos. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, Paulo fala que a vontade de Jesus, o desejo de Deus, é que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, nós somos incluídos na família de Deus. Nós não temos noção do que é isso. A gente não tem noção. Eu vou tentar dar um exemplo para ver se fica um pouco mais claro e para a gente entender como está a nossa falta de noção em fazer parte da família de Deus. Vamos dizer o seguinte, que eu vou usar uma figura fora do Brasil, até para não causar nenhuma polarização política, né? Mas vamos supor que a rainha da Inglaterra, ela dá para nós um certificado de que nós pertencemos agora à família real. Nós pertencemos à nobreza.
Gente, nós não temos noção. Qualquer lugar que a gente for, a gente mostra esse certificado, esse documento que nós somos da nobreza. Muitos talvez nem vão mostrar para ninguém, mas vão pendurar na parede e falar assim, eu pertenço à nobreza, eu fui aceito, eu fui adotado na família real. E agora Deus está fazendo a mesma coisa. Ele está nos adotando na sua família, na intimidade do seu ser. A família de Deus até então era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e agora Ele nos inclui na família. A partir de agora, nós estamos inclusos. E enquanto a gente não tem essa compreensão, a gente continua com os problemas de relacionamento que a gente tem. Maridos e mulheres continuam com problemas de relacionamento, pais e filhos, vizinhos e vizinhas, irmãos dentro da igreja, relacionamentos no trabalho, relacionamentos sociais. Uma hora ou outra a gente tem um desgaste no relacionamento porque a gente não está compreendendo que nós participamos de um relacionamento maior. É um relacionamento com Deus. E quando deixarmos o Espírito Santo nos revelar o que é isso, o que é pertencer à família de Deus, os nossos problemas relacionais serão extintos. Então a terceira verdade é que Jesus resgata de tal forma as nossas vidas que nos faz participantes da sua família e nos considera seus irmãos. Ele resgata a nossa dignidade, ele resgata o nosso valor, ele resgata a nossa alegria, ele resgata a nossa pessoa e nos insere na sua família. Nós somos agora da família real, mais real que existe, da família mais especial que existe, a família de Deus. Ele não nos pegou e nos tornou uma família aqui isolada, ele nos agregou à família de Deus. E meus queridos, quando você entrega a sua vida a esse Jesus ressurreto, você é adotado na família de Deus e você é considerado filho de Deus. É isso que João quis dizer lá no início do seu evangelho, no capítulo 1, versículo 12. A todos aqueles quantos o receberam, ou seja, Jesus, a eles foi dado o poder de serem feitos filho de Deus. Então eu quero dizer uma verdade junto a isso, quando Jesus resgata de tal forma as nossas vidas. Meu querido, você não é filho de Deus enquanto você ainda não o recebe na sua vida. É que o João diz, todos quantos o receberam, todos quantos entenderam a sua vida, a sua ressurreição, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. As pessoas costumam dizer por aí que todo mundo é filho de Deus, mas não é. Somos todos criaturas de Deus. Mas quando entendemos a pessoa de Jesus e a ressurreição, nós somos adotados na sua família. É o que o apóstolo Paulo fala. Nós somos adotados como filhos e tendo Jesus como primogênito. Ele, que é muito maior do que nós, ele se coloca como um irmão mais velho nosso. Meus irmãos, Jesus ressurreto, ele se revelou primeiramente a Maria Madalena, mas hoje ele se revela a mim e a você. E você pode nesta manhã fazer parte da família de Deus e ter uma solução real na sua vida, não no seu problema atual, mas na sua vida como um todo. E você pode, você mesmo, compreender as palavras de Deus nas Escrituras e ouvir a voz dele com seus próprios ouvidos chamando você pelo seu nome. Então a minha oração hoje é que você entregue a sua vida a Jesus, compreenda as Escrituras e o tenha como Cristo ressurreto, que ressuscitou, que está vivo. E porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. E eu queria que você orasse comigo. Você que nesse momento quer fazer uma entrega da sua vida a Jesus. Quero que você ore comigo essa oração. E renda-se aos pés de Jesus. E busque a Jesus. Se você é da nossa comunidade, da IPI Nova Vida, continue conosco, porque a gente tem um plano, um projeto de crescimento espiritual para as nossas vidas. Se você não é da nossa comunidade, firme-se na sua comunidade, firme-se numa igreja perto de você e busque conhecer mais de Jesus. Mas hoje, entregue a sua vida para Jesus. Eu quero orar com você então. Senhor, muito obrigado pelo relato de João. E quando ele foca esse encontro de Jesus com Maria Madalena, Senhor, traz essas verdades para nós. Nós podemos hoje compreender as Escrituras. Nós podemos hoje ouvir Jesus nos chamando pelo nome e nós podemos fazer parte dessa família. E eu oro agora por essa pessoa que está na sua casa, que está nesse momento
querendo entregar sua vida ao Senhor. Que o Senhor aceite agora, Pai, na sua família. Que o Senhor adote como teu filho, tua filha, Pai. Que o Senhor enche o seu coração de alegria e que o Espírito Santo testifique no seu coração a salvação em Cristo Jesus. Fazer parte agora da família de Deus, Pai. Que esta palavra, ela fique clara e firme, Pai, nos nossos corações e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Nós queremos agradecer que você esteve conosco durante essa live. É o nosso encontro, é o nosso culto virtual, online, onde nós ainda de alguma forma podemos estar juntos. E para encerrar esse momento, eu gostaria de cantar uma música, né? Eu e minha esposa vamos cantar aqui. E que você esteja, de repente você conhece, cante junto. Se você não conhece, né, esteja prestando atenção nessa letra. Eu vou pedir para minha filha ali tirar o microfone, para que vocês possam ouvir melhor. Cantamos aleluia,
Ti, Pai, lembramos da Tua ressurreição, Pai. A morte foi vencida na cruz, Senhor. Toda a terra estremeceu e toda a terra estremece até hoje. E o sepulcro está aberto, Senhor. Onde está a morte e a sua vitória, diz o Salmo? Onde está a vitória das tribulações na nossa vida? Onde está a vitória dos problemas na nossa vida? Onde está a vitória desse coronavírus na nossa vida? Em Cristo foi nos dada a vitória. Que você creia nisso, meu irmão. Que eu e você possamos confiar nessa verdade e compreender as Escrituras, ouvir o nome de Deus nos chamando, o nome de Jesus chamando a nós, e que possamos ser aqueles que levam a mensagem de Jesus como Maria fez, nessa ordem que Jesus deu para ela. Amém, meu querido. Muito obrigado. Muito gostoso, né, nós estarmos juntos. Eu vou pedir para a Silvia fazer uma oração para a gente agora. Vamos encerrar esse momento e curtir o nosso dia com o Senhor e com as nossas famílias. Amém. Senhor, nós só temos a Te agradecer, ó Pai, por essa vitória na cruz, pelo Teu sacrifício na cruz, Pai. Porque por causa desse sacrifício é que nós temos salvação, é que nós temos a certeza da vida eterna, é que nós podemos realmente olhar, Senhor, para toda a circunstância que nós vivemos e crer, ó Pai, que em Ti nós estamos seguros, que em Ti nós temos a vitória. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre nós nesse dia, durante essa semana, durante todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor esteja visitando cada lar, Pai, aqui representado, cada lar que está nos assistindo. Que o Senhor esteja, Deus, derramando da Tua paz, derramando da Tua alegria e que principalmente, Pai, nos nossos lares nós possamos todos os dias estar comemorando a Tua ressurreição. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Não deixe de acompanhar nosso devocional diariamente às 8 horas. E na quarta-feira, às 20h10, nós temos o nosso encontro de oração, nosso Zoom de oração, através daquela plataforma de conferência que nós estamos usando. Amém? Receba a bênção então. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e essa presença do Espírito Santo que nos faz compreender as Escrituras, ouvir a voz de Jesus e nos une à sua família, e seja com toda a sua vida, com toda a sua família, com todos nós, em nome daquele que nos salvou e ressuscitou. Amém. Tenha um bom domingo e comemore com a sua família a ressurreição de Jesus. A gente se vê. Tchau.